Olá, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo aí em casa, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Sacristia. Eu sou Davi e estamos aqui mais uma vez com o nosso amigo Pedro, Conceição, Brunão, João e o Pato Samuel. Mais conhecido como dono da boca. E cobra R$10 pra entrar, viu? Não é assim qualquer um, não. Caro. E nós hoje vamos falar sobre um momento que une todos os brasileiros de norte a sul. É um momento que tem muita bandeirinha, tem fogos, tem gente falando Fala que mal tem... do Flamengo, então. Tem gente falando que tem coisa boa, mas é mentira. Não estou falando das eleições. Eu estou falando das festas juninas. Então, nosso amigo... Cara, eu vi, foi muito massa, assim. Eu tava no Minas Shopping e entrou a galera, assim, devia ter... Não sei se foi... Deve ser contratada, eu não sei. Mas, tipo assim, tinha mais de 10 pessoas, assim, dançando no meio do shopping. Flash mob, tudo. E deve ser também as pessoas Achei que o cantam máximo. no Arraiá de Belô, que inclusive esse ano vai ter uma homenagem da padroeira do estado de Minas Gerais. O Grupo Fogo de Palha vai recontar a história da aparição da menina aqui. A Nossa Senhora menina, vai ser uma alegria, né? Toda a torcida é nossa, é lógico. Pra mim, a história da Fundação da Serra era aquela do Frei Bêbado que cansou de andar no meio de... Antes do portão, nós já tivemos momentos áureos. Mas aí o nosso amigo Pedro vai fazer o contraponto histórico. E aí, festa junina, relação com religiosidade brasileira? Pra variar, a Igreja Católica pegando mais uma festa que era dos outros e chamou de sua. Né? A gente pega coisas dos outros, pega a serra dos outros. Aqui é nosso. Coloca o portão. A gente coloca uma cerca e fala, agora é nosso. Tá aberto, é mentira! Tá aberto, é mentira. Foi muito bom. Saudação a todos os promotoristas. Meu Deus. Ô, promotora! Foi muito boa. Ô, promotora! Pelo amor de Deus, minha filha! Tira o pé da minha tira o serra, pé da pessoal. minha serra, minha É filha! chuva, minha filha. É mentira! Não, a Igreja Católica se acostumou a culturar, né, suas celebrações. Herdamos as tradições religiosas dos povos ibéricos, em sua maioria. Então festejamos nessa data, inclusive hoje, dia que gravamos esse programa, é dia de São João Batista, mas celebramos também meu santo homônimo, São Pedro, em 29, e dia 3 celebramos Santo Antônio, santos muito populares nas devoções portuguesas, mas que comunidades que nessa época, há mais tempo, celebravam as festas da colheita, né? Nós estamos aqui meio de verão europeu, então festas da colheita, por isso tanta presença de grãos nessa festa, inclusive milho, amendoim, canjicas, né, etc. Celebramos então colheitas. E por que nós trouxemos isso tão para próximo de nós? Porque além da devoção a esses santos juninos, é uma realidade que se confunde muito com essa realidade sertaneja do Brasil, que é talvez a primeira identidade, depois da identidade dos povos indígenas, a primeira Que se identidade constitui, brasileira. né? O brasileiro, ele é sertanejo. Né? Por excelência. Por excelência. Ele não mora nas praias, em maioria, né? Ele mora nos sertões. Nos desertões, né? Então daí vem... me faz lembrar Euclides da Cunha, né, em Os Sertões. O sertanejo é, acima de tudo, um forte. Exatamente. E é um brasileiro. Então daí, tanta similaridade, tanta aproximação das festas dessa época do ano, que os povos ibéricos celebram tanto, com a nossa cultura do que é o sertanejo. Por isso, talvez as músicas estejam tão relacionadas a essa festa. As colheitas que nós temos aqui por essa época também estão tão relacionadas. Amendoim, para dizer de novo. Algumas oleaginosas e o milho. E também a devoção. Padre não come muito amendoim, não. Oi? Padre não é bom comer muito amendoim, não. Porque sangra o nariz do padre? É quente. Entendi. Faz sentido. E também Nossa, gente, a que devoção pecado. a esses santos, porque é uma devoção muito forte, né? Temos aqui nessa região várias festas de Santo Antônio, que o barroco empurrou em muitas cidades mineiras. Essa devoção tão forte a Santo Antônio, São Pedro... Veio com Borba Gato para essas regiões? Exatamente. Roça Grande. Ô, saudade. Apareceu numa Padre pedra. Wellington. São Pedro, talvez acho que a devoção que seja um pouco mais fraca, né? Mas São João e Santo Antônio, as devoções são mais fortes. E no Brasil como um todo, nesse sertão brasileiro. Eu tenho um episódio curioso, assim, com um senhor que gostava muito dele, assim, mas eu tive uma experiência que foi interessante, assim. Ele, conversando, né, com pessoas mais velhas, sempre contam casos, e ele era da roça e tudo mais, e ele falava, assim, com uma lembrança, com uma empolgação muito grande, assim, da festa, de como é que era, da cultura, daquela vivência. E aí eu perguntei, assim, pra ele, assim, legal, massa, mas qual São João? Aí ele, uai, tem 2? Muito bom. E, tipo assim, é interessante ver, assim, como que isso encultura e a galera sente um ar de...
não sei se eu posso dizer um pouco de espiritualidade, tipo assim, Acaba sendo. a igreja tem algo, você gera uma certa devoção. De fato. Talvez isso deixe o jovem não se apegue por isso, porque o jovem que hoje quer saber de tudo, se você não ensinar de fato para ele não vai querer. Mas é interessante ver assim como que mesmo sem saber, tem várias pessoas que criam uma devoção, criam um carinho e fica ansioso por São João e ajuda a enfeitar e não sabe nem quem foi João. Da Câmara do Brasil, você não tem, tá tudo parado. Pode observar essa semana por conta que eles têm festas do Nordeste. Exatamente. São João. Não só do Nordeste. no Brasil. A próxima serra que avistamos daqui da Serra da Piedade, a Serra da Cambota, aos pés da Serra da Cambota tem um santuário da Arquidiocese de Mariana, já o santuário de São João Batista em Barão de Cocais, que é um jubileu belíssimo, e tem uma tradição que reforça essa tradição do homem sertanejo, de comprovar ali sua virilidade, aquela tradição de correr sobre com o pé brasas. na brasa. Falei isso na Itatiaia. É o hoje de manhã. reforço da virilidade do sertanejo, que encontra naquele santo de devoção sua força e quer provar não só para a comunidade, mas para o seu santo de devoção que ele é homem, que ele é viril, que ele é sertanejo. E a piedade do povo é tão forte com São João que eu quero lembrar Luiz Gonzaga, aqui o rei do Baião. Hoje estava tocando lá no Café com Notícia de manhã, 4h30 da manhã. Falei, vai ser para abrir o programa, né? São João do Carneirinho. Essa música é uma música antiga, assim, mas que é tão legal. Vou tentar falar ela aqui, porque cantar jamais, né? Eu não conheço. São João do Carneirinho. São João do Carneirinho. Por que a iconografia de São João menino, né? São João Batista tem 2 iconografias, né? Que é a imagem. A primeira iconografia é de João menino, né? Nascido com o cordeiro nos braços do próprio Cristo, né? Ele, por ser mais velho, cuida do cordeiro que é mais novo, né? Mais ou menos isso. E a imagem de mais velho, aquele homem ermitão com a barba grande, cabelo grande, se assemelhando um pouco a Cristo no deserto, pregando, preparai o caminho, etc., como todo mundo sabe. Mas voltando a Luiz Gonzaga, né? São João do Carneirinho. Ai, meu São João, fala com São José, traduzindo, fala com São José para ele me ajudar para o meu milho esse ano dar 20 espigas em cada pé. Ou seja, a piedade do sertanejo é tão grande que ele pede, olha São João, você que é meu santo de devoção, vai falar com São José, porque para quem não sabe, São José é padroeiro da maioria dos estados do Nordeste. E no Nordeste não chove. Né? Não chove. Então eles pedem São José para que São José mande a chuva para que o milho possa render 20 espigas por pé. Então, São João do Carneirinho vai falar com São José, né? Peça para me ajudar. Então, a fé do sertanejo, ela vai evocando esse sentimento de piedade no coração, até de quem não é. É afetiva, logicamente, ela é a caminha paralela com o institucional, com o dogmático, mas não menos por isso, menos entregue, menos devota. Menos bonito, né? Vejamos páginas nossas, como que eu acho que é a melhor peça dramatúrgica brasileira, que é o Alto da Compadecida, onde isso está muito presente. Valei-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa dá leite, a brava dá quando quer, a mansa dá sossegada, a brava levanta o pé. Já fui barco, fui navio, agora sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Valei-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. É a coisa mais bonita que isso. Isso é lindo. É poético, vai à alma do sertanejo, nos traduz enquanto brasileiros. É uma obra onde todos nós nos encontramos. E eu entrevistei como Matheus filhos da Astegari, Compadecida, né? Isso ao vivo. E nessas festas, essas festas têm ligação íntima, né, com a religião e com a religiosidade do brasileiro. Mas essas festas, elas chegam a competir com a religião oficial? Eu acredito que em muitos momentos, sim, sobretudo no Brasil, nós tivemos momentos trágicos. Nós temos igrejas belíssimas em cidades históricas que estão ligadas a confrarias e a irmandades, onde o padre atuava como um funcionário. Essa é uma característica da evangelização do Brasil. Ela está muito ligada às confrarias e às irmandades. Aqui no Brasil, a nossa evangelização, por mais que possa parecer estranho, ela sempre foi pouco clerical. Por isso, ela sempre assumiu esses traços mais populares, né? A presença de padres, em boa parte dos lugares, era uma presença muito mais rara do que dos confrades, né? Das consórcias. As pessoas, para manter a fé, elas precisaram subsistir da forma Exato. que elas conseguiam. Né? Aí surgiram as irmandades. Porque se você tem um padre, você tem ali um calendário litúrgico muito bem demarcado do oficial. Se você não tem, você tem ali a folhinha mariana, que era antigamente usada, e você vai criando ali o paralitúrgico. Não, e sem contar que aqui nessa região, nossa, eu gosto muito de dizer da região entre serrana, desse povo de montanha que somos, nós temos uma liberdade de culto muito grande. Nós celebramos São Sebastião na data que quisermos. Isso mesmo. Né? Tem uma cavalgada de tal santo, que o santo foi festejado em fevereiro, a cavalgada é em junho, e nós celebramos ele lá. É uma liberdade muito nossa. Mas por quê? Não só pela ausência de padres em uma certa época, mas porque o povo tinha outras preocupações. Não para dizer que ele não se preocupava com a festa e com a fé em si, mas o povo precisava viver. E você acaba, como você já bem colocou, de alguma forma o calendário litúrgico ele tem que se adaptar à questão concreta. Por exemplo, uma coisa que para nós pode não ser muito perceptível,
Mas pense, toda a estrutura da Páscoa, na sua liturgia oficial, é de renascimento e por aí vai. E nós não celebramos aqui a Páscoa com o mesmo significado que tem no hemisfério norte, ou Natal. Lá é o solstício de inverno. Aqui nós estamos preocupados com calor e com chuva. Uhum. Então, perceba, é sempre um desafio. Como que você adapta isso? Mas isso não deslegitima, né, as nossas comemorações. Acredito que não. E se deslegitimar. Deslegitimar, problema do padre, velho. Quem Eu acho paga o que sim. dízimo é quem... E é até legal, porque a quermesse, ela hoje garante a subsistência. É das famílias. lógico. E uma coisa que eu fico chateado, isso eu posso dizer agora, saindo um pouco da carapuça. Tem momentos aqui que eu tenho que desvestir da carapuça de católico e vestir a de jornalista, né? Perfeito. Então agora eu tô vestindo a de jornalista. Eu, às vezes, fico chateado da vida quando eu vou em uma paróquia, eu vou em algum lugar, que eu vejo o padre tentando deslegitimar uma manifestação de piedade. E isso, infelizmente, acontece muito no nosso meio. Às vezes aquela comunidade tem aquele tratado, tem aquela vocação, tem aquela missão, aquele costume há 300 anos. Aí chega um padre que mal foi ordenado às vezes, ou então um padre que tem 40, 50 anos de padre e acha que é melhor do que os outros, ele chega e fala, isso tá errado, eu não quero. Não, e Ninguém... já tivemos outra coisa. Já tivemos casos próximos de nós. Justamente. Me tem introduzido aqui para dizer o que você colocou, que é a falta de conhecimento. Eu quero até dizer um exemplo muito claro, onde isso pode acontecer, que é o caso de um dos nossos arcebispos, que foi Dom Cabral. Como eu prometi respeito e obediência a Dom Valmor e aos sucessores, quem veio antes, eu posso dizer, né? Claro. Quando ele fica chocado ao entrar na igreja da Pampulha e com aquilo que era o painel de Portinari, uma das questões que coloca é, por exemplo, o fato de ter um cachorro, a igreja comunista. Aí eu falei assim, o que nós vamos fazer com as imagens medievais de São Domingos, onde não só tinha o cachorro, mas ele era o cachorro, porque a mãe dele tem esse sonho, né? Justamente. Que ele é o cão que vai andar pelo Dominicano. mundo com uma tocha. Dominicanos, né? Entendeu? Dominicanos. Tem essa piada perceba até assim, hoje, né? olha pra você ver o que o desconhecimento... o que o desconhecimento cultural pode levar a nível de incompreensão. E você pode fazer violências culturais, com toda a reverência a Dom Cabral. Mas prometi obediência ao Valmor e o sucessor. Não vai sonhar com ele hoje de noite. Não, eu acho que não. Ó, mas só completando aqui para não perder o raciocínio, o que acontece é o seguinte: teve esse episódio com Dom Cabral e esse episódio me fez lembrar o que aconteceu comigo aqui em Caeté certa vez. Um determinado padre, que não vou dizer, que passou por aqui, me procurou, Já não está mais recém-chegado. entre nós. Isso ajuda Eu não posso dizer se está ou se não está. porque dessa senão prova acaba pior. descobrindo quem é. Passou. Esse padre me procurou na minha casa, tinha acabado de chegar, alguém que eu conhecia já há algum tempo. Ele falou assim, olha, eu vim conversar com você porque eu fui a uma celebração, não estava presidindo, estava indo conhecer a comunidade, e eu cheguei nessa comunidade e eu vi um congado. E era uma missa sertaneja. E eu, no seminário, aprendi que isso é errado, que isso não pode, porque isso é um abuso litúrgico, porque isso acaba confundindo a cabeça dos fiéis, e quando eu for pároco, eu não sei se eu vou aceitar isso. Detalhe importante. A paróquia em questão vivia disso. A fé do povo respirava isso. Aí eu falei assim, você tem certeza do que você está falando? Ele falou, mas por quê? Porque eu falei, olha... vai ser um jeito muito ruim de você começar seu sacerdócio aqui, viu? Proibindo. Eu tentei procurar dizer a ele a importância daquilo no coração das pessoas mais pobres, porque a gente, quando está no altar pregando, você sabe disso muito bem por ser padre, e eu, pelo fato de ser vocacionado a falar muitas vezes, você sabe muito bem que as pessoas às vezes se afiam naquilo que é mais simples. Sim. Naquela imagem, naquela linguagem. E a missa sertaneja tem essa representatividade, Justamente, né? do sofrimento do povo pobre, que tira do chão o sustento, que conta com a bênção de Deus na terra. E o canto de ação de graça da missa sertaneja ele é sempre um canto muito bonito. Justamente. Sou teu Senhor, sou povo vivo, retirante do amor, algo assim, né? Sim. E essa ideia de ser retirante do sertanejo, pra falar de Que novo... é, na verdade, a migração dos povos A gente bíblicos, que é o exatamente. coração do Antigo A gente Testamento. E a podia- migração do povo do Nordeste, muitas vezes, para essa nossa região central. A gente podia só, a nível de curiosidade, referenciar, né? Porque quem nos assiste nem sempre é de Caeté, então pode não saber exatamente o que seria uma missa sertaneja. A missa sertaneja, ela... aqui em Caeté, ela é diferente, né? Quero até lembrar aqui com muito carinho do Padre Zé Marcilon. Padre Zé Marcilon, que é pároco hoje em Santa Luzia, pessoa muito querida, ouve sempre a gente. Padre Zé Marcilon, que trouxe essa vontade enquanto pároco lá de Nossa Senhora do Bom Sucesso, a época que a matriz era uma paróquia de quase 20 comunidades, pegava metade de Caeté, quando ele trouxe essa experiência de vestir as pessoas como sertanejos e fazê-los entrar no ofertório com os produtos da terra, com fogão de lenha, com o café passado na hora do ofertório, que para muitos que estão nos ouvindo agora pode parecer um absurdo um negócio desse, mas é a mais pura vontade
vontade, a mais pura realidade do povo em querer servir a Deus com o que é da E terra. agora aqui, só para Entendeu? complementar, qual que é a oração que o padre faz de apresentação dos dons? Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, né, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar o pão da Que é vida. mais fruto do trabalho da terra e do trabalho do homem do que aquilo que o sertanejo é capaz de apresentar. Sim, com certeza. Né? E isso encontra muito amparo no que aquele povo é, de fato, a identidade daquele povo. Justamente. Não é só festejar a festa junina, festejar os santos juninos. É uma vontade daquele povo de ofertar a Deus tudo aquilo que ele passou um ano trabalhando, Sim. cultivando, É a festa e das agora colheitas, ali né? ele é capaz Agora, de é ofertar importante, isso. assim, fazendo sempre um contraponto, e concordo em número, gênero e grau com o que vocês disseram, mas uma coisa também é importante ficar resguardado. É preciso também saber separar aquilo que é próprio de cada âmbito. Então, é preciso tomar cuidado para que, por exemplo, no caso de uma missa sertaneja, eu não tenha a introdução de elementos que eles são estranhos à liturgia. Claro. É lógico que todo processo litúrgico ele é a recepção de coisas muito concretas, que vão se tornando símbolo. Só que a gente tem que tomar cuidado também se o movimento for rápido demais, porque você profana. Não profana no sentido, ai meu Deus, vamos pro inferno, Deus vai mandar um raio na nossa cabeça, mas profanar no sentido de não entender aquilo que é próprio de cada âmbito. Por exemplo, Deixa de ser uma coisa pra ser outra. Né? eu não posso, por exemplo, ter uma música de drama, de suspense num casamento. Porque são elementos diferentes. Eu tô num evento diferente. Então isso é importante será resguardar que, também. não sei, né? Sim, Tô se jogando aqui coloque, pra por vocês. favor. Mas será que não é porque essas manifestações não são, né, puramente europeias, enquanto que o nosso culto ele é É de uma base boa europeia? pergunta, e o que você coloca, e eu não vou me arriscar a responder, porque eu acho que é uma coisa que tem que ficar aberta. Quando eu leciono no seminário, uma das coisas que eu falo com seminaristas, eu falo assim, olha, o que você acha do canto polifônico? Uma missa Papa Marcelli, né? Nossa, que maravilha, Palestrina. Sabe de onde Palestrina tirou isso? Do que era cantado nos restaurantes e nos bordéis. Justamente. Porque antes de Palestrina, o canto litúrgico era o gregoriano e ponto e basta. Ele vira e fala, não, vamos introduzir polifonia, vamos valorizar a melodia, a harmonia, colocar um pouquinho de ritmo, e isso agora é música cantada por os papas. Então eu acho que sim, tem uma questão nessa perspectiva e que a igreja tem que comparecer diante dela. Parece-me que nós temos mais suspeitas com assimilações de além-mar do que o que é nosso. É para citar Pascal, né? Divertida justiça essa que um rio limita. Verdade aquém dos Pirineus. Erro além. Tem isso, né? E eu acho que nesse sentido de acolher aquilo que é próprio da comunidade, em sua forma de se expressar, né, que cultura talvez a gente vai compreender como toda forma de manifestação de um povo, Perfeito. a forma E que todas são legítimas? e todas são legítimas, Logicamente a que forma sim. que é trazida para esse povo, Desde esse que não povo- firam direitos humanos, isso é importante, Claro, tá? Porque tem claro. direitos que são universais. Nem Exatamente. tudo pode ser considerado cultura. Por exemplo, retirar os lábios inferiores das meninas na África ou Exatamente. matar pessoas. Ah, é cultura? Meu querido, Carta da ONU, Direitos Humanos. Sinto muito. Você vai viver nesse mundo, tem que ser civilizado. Claro. Ah, o que você vai fazer? Se vai levar o sua patuá, se vai cultura. levar a Eucaristia, se é com pentecostal, dançar, vai tomar dançar, banho de esse pipoca, direito é seu. com você. Agora, sem ferir direitos humanos, só para frisar isso. E o que eu queria dizer é que assim, as populações, principalmente brasileiras, as populações mais simples, de comunidades mais tradicionais, assim, sempre tiveram uma qualidade de recepção daquilo que era novo, que lhe era apresentado enquanto fé. Por que eu falo disso? Eu quero citar aqui Morro Vermelho, um distrito de Caeté. É o distrito mais antigo de Caeté, e lá você Eu tem tô uma... pensando lá desde que começou. Eu também. Parece que nós estamos falando para o morro. né? E lá você tem uma manifestação que assim... Famílias do morro, um abraço. Se alguém Ô, Morrão. se alguém produz Morrão esse não programa acaba, for não. de lá, sinta-se abraçado. Mas o que eu queria dizer é porque, assim, a comunidade do Morro Vermelho não falava latim, né? E talvez a missa que a gente tenha mais bonita no Morro Vermelho, mais bonita em Caeté, é uma missa cantada em latim. No dia 8 de setembro. No dia 8 de setembro. Quer dizer que isso não é deles? Não, isso é deles. Eles ganharam. Só porque não né? eles ganharam, exatamente. E aprenderam a fazer daquilo ali sua manifestação de fé daquilo que é mais bonito. Eles preparam uma orquestra, uma missa que é longuíssima, e daí sua beleza, toda em latim. Quer dizer que isso é menos porque não é deles? Não. Eles fizeram daquilo tão seu, colocaram uma beleza toda regional naquilo, e daí seja, talvez, a beleza dessa igreja do dia a dia, né? A igreja que é. Não é essa Que igreja está só dos... conectada. Pode A concluir. igreja que está nos livros, que é essa igreja muito bonita, muito teórica, que muitas vezes, na maioria das vezes, não se encontra com essa doninha que está lá no Morro Vermelho cantando Perfeito. nessa missa de aniversário da É uma Nossa igreja Senhora. que é uma igreja que é muito bonita na teoria, mas que na prática ela não acessa ao povo. A igreja Interessante. academicista. Muito bom. É uma provocação. Você me muito bacana. lembrou uma vez eu tava. Isso tem muitos anos. Eu estava estudando sobre culturas, né? A gente estava estudando sobre umas índias no Peru.
Não sei se vocês já viram as índias peruanas que elas andam com aquelas roupas todas coloridas e um chapeuzinho assim, né? Que foi justamente disso. Elas viam as senhoras espanholas e achavam aquelas roupas lindas. Que bacana, E eu não viam os sabia chapéus disso. dos homens e achavam lindos. Então elas Olha, simplesmente eu não juntaram sabia uma disso. coisa com outra. Isso é menos dela, só porque elas anexaram aqui? Não. Eu acho que É para citar Milô Fernandes, toda cultura é herança e transformação. Aliás, eu não sei nem se são peruanos, agora eu não me lembro se são peruanos ou colombianas, é colombiano. É daquele... Povos andinos. Os povos antigos. Ótimo. o que acontece é que nós vamos absorvendo a cultura através do tempo, né, do período, né, e isso é muito importante porque a formação cultural do povo brasileiro ela é diferente de qualquer outro povo do mundo, né? Aqui se encontrou muita coisa. Aqui se encontrou muita coisa, né? E se fez algo. É. A partir desse encontro Boa, se fez algo boa. totalmente diferente. Justamente, né? É uma, como minha mãe gosta de dizer às vezes lá em casa, uma miscelânea de coisas, né? É um junta-junta de culturas. É uma farofa. É uma farofa, né? É justamente, Uma né? farofa. Não é a farofa da GK, não, Não. Mas é uma farofa. Às vezes né? se aproxima. Aproxima. Sem putarias, né? É uma farofa. Sem No Brasil? No Brasil. Não, na mesa. Aqui na mesa, sem putaria. Aqui, Na entendi. farofa pode. Não existe né? pecado lá debaixo do Equador. Até Deve porque ser temos Chico um padre na mesa de clésima e tudo, né? Então, assim, Até parece. Vamos citar Hamlet. Os padres os mandam para o céu com sacrifício e constroem para si mesmo um caminho de flores. brincadeiras à parte, hamletiano, né? O que acontece é que nós, desde as caravelas, a gente está formando a nossa cultura. E o Brasil ele vai fazer aí 523 anos, já fez, né? 523 anos, e ele continua se formando culturalmente. E as nossas missas, os nossos jeitos de rezar, é uma forma privilegiada disso, porque, por exemplo, quem não vai dizer que a doninha que benze lá na rua lá de casa, ela não tem uma oração legítima? Exatamente. Quem João. vai dizer isso? Exatamente. Quando eu sento lá e ela fala, ô meu filho, onde que tá doendo? Ela tá doendo aqui. Aí ela Eu põe a falo mão. pelos meus e aí avós, ela meus põe a mão avós. no meio do meu peito aqui. Lembrar que de Dona Terezinha lá do centro, minha madrinha, Carne que Deus quebrada, tem, osso bom lugar. desjuntado. Colocava a mão assim dentro e falava, meu filho, o que você arrumou? Você tá Eu de falo- espinhela caída, meu filho? Eu falo pelos meus avós, né? Tinham essa questão de benzer e de orações. Eu vi isso muito presente na minha infância e questões muito interessantes, né? Depois eu fui entendendo, olha que sintoma bacana. É até um desejo que eu tinha, mas minhas avós faleceram antes. As minhas avós contavam uma de ter sido proibida de participar da igreja pelo fato de ser negra e uma outra que não podia coroar Nossa Senhora da Conceição porque era negra. Então perceba, teve isso também no Brasil. Do ponto de vista de que esse sincretismo muito em função de terem sido o que sobrou. Olha a audácia de Chica da Silva. O negro só pode entrar até Essa a história é torre maravilhosa. da igreja. Ela fala, ótimo, construa uma com a torre no fundo. E literalmente é uma igreja que eu tô no fundo de Diamantina. Né? Ah, é muito interessante. Serestas à parte, tipo, eu amo Diamantina, Muito né? interessante. Então nós estamos construindo essa cultura até hoje, né? E eu, quando vejo, por exemplo, alguém benzendo e falando, agora nós vamos rezar a Ave Maria. E ela reza. Então, gente, a fé ela tá intrínseca no coração do povo e a igreja não pode perder isso de forma alguma. Né? Essa fé. O que é algo mais bonito que uma doninha com um terço na mão, rezando aquele ciclo de orações que ela tem? Na verdade, são orações que nós rezamos. Sim. Não quer dizer que a fé dela seja mais forte. Perfeito. Mas é uma fé tão dela que a igreja que nós temos é essa, a igreja das benzedeiras. Justamente. E essa mistura aqui cultural na nossa igreja, agora direto pro padre, como é que a igreja vê essa mistura? Ela vê com estranheza, ela vê como algo a ser combatido ou ela abraça essa mistura? Posso Hoje eu completar diria- a pergunta rapidão? por favor, mas é Como é que a claro. igreja vê colocar Santo Antônio de cabeça para baixo num copo? Ou ele no poço. Eu diria, depende da perspectiva. Quer dizer, nós sempre tivemos uma vocação católica, que significa que a gente esteve sempre aberto para colocar o todo dentro. Agora, eu diria que em alguns momentos foi mais conflitivo. No início, por exemplo, guardadas os devidos elogios aos jesuítas, foi problemático. Com todo respeito, o trabalho dos jesuítas e Santo Inácio de Loyola, e aqui no Brasil São José de Anchieta, mas houve muitos momentos de violência cultural. Então, eu diria que viu muito mal. Só que o que aconteceu? Cultura é coisa que não segura. Então, Nossa Senhora vira Iemanjá, ou Iemanjá vira Nossa Senhora. E Santa Bárbara vira Iansã. Iansã. Então, quer dizer, Jorge Virogum. você não tem como você colocar limite nisso. Eu diria que hoje, com mais naturalidade entre o clero, de uma maneira geral, acho que os bispos também vêm com outra consciência, mas eu vejo uma onda aí muito perigosa entre os mais jovens, não no sentido de resguardar as tradições, mas, por exemplo, de associar coisas com as coisas eu não gosto. Igual teve um fundador aí de uma dessas comunidades, não é o caso de dizer aqui que eu não quero ser de nenhuma maneira ser pejorativo, toda a reverência ao trabalho dele, mas que escreveu um livro associando os orixás aos demônios católicos. Então, eu diria,
Pelo amor de Deus, né? Em pleno século XXI. Foi até para o Supremo. O ministro Fachin não quis condenar, mas falou assim, olha, isso revela, na verdade, uma ignorância cultural profunda. Que eu não creia, que eu não concorde, que eu não queira nos meus ritos é uma coisa. Agora, essa transposição violenta de referenciais, pelo amor de Deus, isso para mim hoje em dia não tem mais lugar. É o problema do extremo, né? É. Aí a gente lembra de Dias Gomes e o pagador de promessas, né? Aquele homem que vai e quer subir à igreja de Santa Bárbara com a cruz, mas o padre não permite porque ele fez a promessa para salvar o burro num terreiro de macumba para Iansã. E a escadaria do Senhor do Bonfim, por exemplo, que é sempre uma sina. Todo mundo que tenta brigar com aquilo na Bahia não tem vida longa. Não. Eu não vou citar nenhum nome, não. Eu não vou citar nenhum nome, não, mas... E eu aconselho a todo mundo que tem qualquer tipo de preconceito, qualquer um, aconselho mesmo do fundo do coração. Eu sou da Renovação Carismática, eu tenho meu jeito de ver a fé e tudo, mas eu nunca fui preconceituoso com a fé. Isso é uma coisa que eu nunca me permiti ser, até por causa da profissão que eu escolhi. Eu não posso ter preconceitos. Então, o que acontece? A partir do momento que você tem algum preconceito, que você me conhece, eu vou te indicar a ler O Pagador de Promessas de Dias Gomes. Porque a promessa feita a Deus, ela merece ser paga, ela pode ser paga em qualquer lugar. E aí então, para entro, de bobeira, para terminar nessa perspectiva de responder, eu diria que a depender do caso. Eu vejo, por exemplo, essa pergunta, né? Como é que ela lida com essa questão popular? Mas esse negócio ela aceita, ela tolera. Eu diria que, na boa parte das vezes, tolera, ou ignora, ou não tem consciência da profundidade do fenômeno, porque também houveram coisas estranhas que aconteceram e que nós sacralizamos. Vou citar aqui um exemplo muito polêmico, mas alguém sabe onde é que está o corpo de Santa Teresa d'Ávila? Não. É porque ela mal morreu e picotaram ela inteira, só sobrou o coração para fazer relíquias. Então percebam, você quer uma coisa mais macabra do que isso? Mas picotaram? Cortaram para poder fazer relíquia. Você não tem um lugar onde é que está o corpo dela. São Tomás mandou um pedaço dela para todo lugar. Então o que eu quero dizer? Será que frito por urucado? Igual Boa pergunta. Mas hoje, olha para nós. Olha o que nós fizemos. Tá fazendo por Mas o que nós fizemos? Nós transformamos isso em relíquia. Mas a origem, para quem gosta de latim, relíquia, res, é sobra, coisa. Então percebam. A igreja, em alguns momentos, ela se aproxima, em outras sacraliza algumas questões um pouco diferenciadas. Às vezes se afasta, às vezes critica. Então, eu diria, se não tiver nenhum tipo de prejuízo, dano à fé, eu diria que a igreja vai ignorar, ou, dependendo do caso, ela faz virar doutrina. mas assim, eu digo assim, mais... né, eu puxo muito para a questão da América Latina. Claro, óbvio. Não me diga. Mas todos somos maduros. a igreja tem essa relação de aceitar, tolerar, mas por conta, né, da grande onda de secularização. É porque não pode queimar ninguém na passando. Fogueira. E não tinha auto de fé nas colônias de Portugal. Gente, vamos ser sinceros, na maior parte das vezes, por que a igreja hoje é ecumênica? Porque ela não tem fogueira. Sendo muito direto, muito sincero. Todo mundo. Exato. Então, hoje em dia, para ser muito sincero, eu acredito sim, há um movimento de abertura, estou ironizando e hiperbolizando a coisa, mas é porque não tem o que fazer. Ai dela, vocês imaginam, tirar a escadaria do Bonfim daquelas baianas, vocês tiram... Acaba com a Bahia. Isso custa o Barrete porque cardinalista a gente- e qualquer coincidência com a realidade é mera... Qualquer semelhança é mera... Fala com os filhos gigantes que eles não podem subir dia 2 de fevereiro pra lavar a escadaria pro Senhor do pois Bonfim passar. Mas é porque a gente Fala tem com que eles. pensar Você também. já experimentou brigar? Quem aqui não conhece a novena de Dona Canu? Vai brigar! Vai brigar com a novena de Dona Eu já Canu? rezei. Vai Mas brigar com até isso, né? porque, né, nós somos o único reduto católico ainda, cristão. Né? A Europa não Você é se mais. deu sua resposta. Levando em consideração que as igrejas na Holanda viram restaurantes, pode virar o Santo Antônio, minha filha, crescer e multiplicar. Pode jogar no poço. E aqui, gente, Eu acho interessante, eu tenho com outros assuntos que eu acho que não merecem entrar aqui agora, uma certa aceitação, mas isso não é exclusivo em virar um Santo Antônio. Parece que você é casado já. Você já superou o seu trauma. o Santo Antônio dele já tá dissolvido. Você já. perdeu o seu lugar de fala, tá? Uma certa aceitação, digamos assim. Não vou gerar um barulho em cima disso para falar que é Ótimo. proibido. Mas olha só, tá aqui na doutrina que isso não é certo. E eu falo isso de outras áreas, inclusive. Perfeito. Tem ficado bem claro, assim. Eu venho percebendo com o tempo e vendo
uma certa característica especial no Papa Francisco de indicar que algumas coisas, olha, isso aqui de fato é pecado, mas a gente vai fazer o quê? A gente vai acolher. A gente não vai atacar com pedras, a gente não vai... Porque senão o efeito rebote é pior. Dá pra ver esse movimento do Papa Francisco para falar dos novos Porque modelos ele de família, é um conservador, né? tá? É. Papa Francisco, não tô querendo dizer aqui que é bom ou ruim. Eu tô aqui abstraindo do lugar de padre e entrando em quem pensa. Papa Francisco é um conservador. Eu tive um professor que esteve na época do Quinto Celan, em que ele foi um dos que foi contra colocar o método ver, julgar e agir, que hoje não tem problema nenhum. Papa Francisco. Falando Bento XVI, não. Nem Cardeal Odilo Scherer, não. Tô falando Papa Francisco. Então, perceba, ele é um conservador. Mas ele tem essa perspectiva que você falou, Ele né? se adequa. Eu não diria mais do que se adequa. Ele entende que você não pode criar um efeito rebote. Porque de imediato você antipatiza. Mas ele é um conservador. Francisco é. Mas a esquerda, diria, melhor dizendo, tem uma pauta mais progressista, muita sensibilidade com as questões concretas, mas Papa Francisco não é um kirchnerista. Tenhamos consciência disso. Prova o que não foi na Argentina até hoje. Por quê? Eu não creio nas bruxas, mas que elas ai. Agora, trazendo um pouquinho aqui trazendo o tema aqui Acho que pra merece perto. tradução. Eu não creio na bruxa. Mas que existem, Existem, né? Agora trazendo aqui um pouco do Arraial para aqui para perto de nós. Esse ano a quadrilha lá, o Arraial de Belo Horizonte, vai Não vai homenagear... falar de quadrilha não, Davi. Não, quadrilha não. Eu não tenho tempo para falar de quadrilha, não. Nós vamos... Nem Mentira. outros partidos também. Né? Cunha! Fugiu! O Arraial de Belo Horizonte vai homenagear a padroeira. Qual padroeira mesmo? Estado de Minas Gerais. Ah, tá. Nossa. Nossa. A patrocinadora desse programa, o Nosso Sol. Pra citar uma cena do The Crown. Os devotos da Mãe da Piedade, obrigado. pela Mas sua- a nossa padroeira, no caso, Nossa Senhora do Piedade, não é um santo de tradição junina. Porque posso contar um segredo pra vocês no início, e isso agora pode custar o meu emprego. A padroeira original, Nossa Senhora do Carmo. Justamente. E agora, obviamente... Mãe, rainha e padroeira de Mariana. Que festeja-se o dia da mineridade, inclusive no seu Exatamente. Dia do Estado de Agora, Minas Gerais. obviamente, com a concessão de São João XXIII, entendendo a relevância do santuário, entendendo o que significa este lugar, entendendo tudo aquilo que depois foi se constituindo, aí faz todo sentido. Está na capital, que é um novo centro político, e por aí vai. Né? Então, se consolida essa marca. Assim como o caso também, meus queridos, não fiquem escandalizados. Quem que é o padroeiro do Brasil? São José de Anchieta. São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara. Nossa Senhora da Aparecida fez o que Bom Sucesso fez com São Caetano. Peraí. Porque mulher em tudo se mete. E bota a Lá gente vem a no bola bolso. decide, mulher e tudo se mete. Põe a gente no bolso. põe a gente no Exatamente, bolso. né? Então, E a gente gosta. Lógico, lógico. Não, a gente não tem muito o que fazer também, né? Entre nós. Não, ela é a mãe, né? Inclusive, no caso de Aparecida, teve até uma certa, digamos, dificuldade inicial, né? Foi político o movimento no início, na verdade, porque entendamos aqui, eu quero caricaturar a história, como lá o Buenas Ideias, né, do Eduardo Buenas, ele sempre coloca isso. Na verdade, por que Nossa Senhora Aparecida ganha a coroa e ganha o manto? Pelo ressentimento da princesa Isabel. Porque ela disse, eu não vou reinar, então eu coloco, né? É lógico que ela tinha uma devoção, mas quer dizer, houve um movimento político... Por trás da religiosidade. É lógico. E algo bem simbólico. E né? simbólico. Como muda a coroa? Como muda a coroa? E depois, Evidentemente. quando o Getúlio Vargas quer de novo mostrar esse movimento de aproximação, O que dia que ele entrega? Ele convoca uma consagração do Brasil, sendo Rio de E Janeiro. que dia que dia que entrega? 12 de 12 de outubro. outubro. É óbvio que tem uma questão política por detrás. Então, você está achando que os padres da Serra da Piedade... Plena Revolução de Você não 30. conhece Plena o Padre Revolução de 30. Vitor, você não conhece Cardeal Mota e Dom Aloysio Cardeal Loscheider. Mota, aliás, nasceu no coração do mundo. E Como é Bom que é o Jesus negócio de não. nova aqui, Caeté. É Bom Jesus. Bom Jesus, Amparo. Antiga Caeté. Tá Antiga bom. Caeté. Porque Caeté é uma cidade muito grande. Porque o Brasil já pertenceu ao episcopado das Filipinas. Eu quero notar. Deixa Pergunta pra anotar. Israel Pinheiro o que ele acha de Cardeal Mota. Então, só pra gente encerrar aqui, né? Caminhando pro final. Deixa essa parte, né? Saudades, Marcos. Como Gente, diria, ama. como diria Luiz Gonzaga. Ai, saudade, dói. Ainda bem que João é jornalista. Vamos Agradecemos. aproveitar que a gente estava falando da nossa cultura, que a nossa cultura é essa grande farofa, essa grande miscelânea, esse grande... Esse caldo, né? Caldo de cultura. Esse caldo de cultura gostoso de se chupar com a colher, ou sem, né? Cada um, né? Como se quiser. Eu queria que vocês... Bate e volta rápido. Eu queria que vocês
descrevessem a nossa cultura. Bate e volta rápido. Poucas Começa com palavras. Começa com o padre. A cultura do Brasil, temos que dar um jeito, né? Se sofremos demais e temos que buscar inspiração, já está todo mundo na lama, vamos cantar e festejar São João. Por que não? A cultura do Brasil é como o Alto da Compadecida, né? É um bando inteiro de vivos, um só rebanho de condenados. Fala, Davi. Fala você também. Eu dou minha Eu já oportunidade falei, pra esse você. caldo que dá pra chupar sem entendi. colher, ué, ou com colher. Chorume, eu falei. Chorume é ótimo. Peguemos o que há de bom e deixamos para trás o que há de ruim. Que se fosse para definir a cultura do Brasil, eu definiria como um grande carnaval com alguns espaços para trabalhar no meio. O carnaval às vezes muda de nome, é São João, é Dia das Crianças, é um grande carnaval bom. com espaço para trabalhar no meio. Muito bom. Amém. Pô, festeiro. Amém. É noite de São João, então para você não cair na fogueira, siga o canal Papo de Sacristia, compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo suas opiniões, fale a sua definição da cultura brasileira logo aqui e conte uma história sua com as festas juninas.